Veio ao meu coração uma pergunta: quais são as razões por que nossa obra ela não consegue ser detida? E o Espírito de Deus me levou para esse texto. Capítulo 2, versículo 1 diz: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo entrar, aproximaram-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado um pouco correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Diga assim: ninguém detém. Eu gosto de pensar nos detalhes da palavra de Deus. Eu gosto de parar e tentar dizer: Deus, descortina isso, mostra-te mais nesse texto. Eu quero que você perceba nesse texto 2 espetaculares ações que acontecem simultâneas. O texto diz que Jesus entrou em Cafarnaum e logo ele foi para uma casa. Diz o texto que a presença dele ali movimentou a cidade. Muitos afluíram para aquele local. Eram tantos, que a casa ficou repleta de pessoas e não havia possibilidade de ninguém mais entrar. O texto diz que Jesus, então, naquela casa, anunciava-lhes a palavra. Diga assim: Jesus celebrava um culto. Naquela casa em Cafarnaum, há um culto que Jesus está ministrando. Ninguém detém. Mas sabe, irmãos, enquanto Jesus ministra numa casa em Cafarnaum e a multidão ocupa aquele espaço, pessoas estão apinhadas na porta, janela, não tem como, mas ninguém entrar naquela casa com tanta gente ali. Diga assim: há um algo extraordinário acontecendo. Diga assim: lá fora. O texto diz no versículo 3: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Diga assim: alguns, mas 4. Alguns, mas 4. O interessante desse texto é que enquanto Jesus está pregando naquela casa, do outro lado daquela parede, lá fora, lá nas vielas, lá nos caminhos mais distantes, há algo glorioso acontecendo. Às vezes nós pensamos, e temos esse defeito, de achar que nós somos os reis da cocada preta. Nós somos a minha na flor. Porque a gente às vezes senta assim numa cadeira da igreja e olha assim: fulano veio, fulano
fulano veio, fulano faltou. Beltrano faltou. E a gente corre o risco de começar a achar que espirituais são aqueles que estão aqui nesta noite. Você sabe por que ninguém quer ver? Porque o sobrenatural de Deus é tão forte que enquanto aquela casa estava apinhada de gente, lá fora, no anonimato, há um grupo de alguns e mais 4 fazendo um trabalho que quem estava naquela casa não fazia. Naquele dia, naquela casa, aquela multidão toda disputava lugar para ouvir Jesus. Um anonimato. Lá naquelas sarjetas, alguns souberam que Jesus estava lá. Mas para eles, o mais importante não era a presença deles lá. Para eles, o mais importante era levar alguém necessitado para Jesus. Sabe por que ninguém detém essa obra? Porque toda vez que eu começo a pensar, Senhor, só eu fiquei, Ele vai dizer, não, ainda tem 7.000 que não lograram. Toda vez que eu começo a pensar, meu Deus, a perseguição veio, a luta chegou, Herodes se levantou, Tiago já foi morto, está tudo acabado. Não, na casa da irmã Maria tem um trabalho de oração. Na casa da irmã Maria, o fervor está subindo ao céu. Aí quando Pedro sai da cadeia, ele não vai para a igreja. Ele vai na casa da irmã Maria, que é um grupo de intercessão. Sabe, irmãos, esse texto, ele alegra o meu coração. Porque toda vez que eu estou na igreja pregando, e estou ali me entregando uma mensagem, eu tenho que saber que há um grupo de anônimos, alguns, mas 4, que estão fazendo uma obra gloriosa. E esse grupo é capaz de pagar preço. Carregar paralítico é pesado. 4 carregam e alguns estão apoiando, estão estimulando. Meu amado, nesta noite, só tem 2 posições para fazermos. Ou seremos carregadores, ou seremos estimuladores. Ambos têm a aprovação de Deus. Amém? Ambos têm a aprovação de Deus. O grupo, eu penso que havia um revezamento. Era ali uma logística que deve se revezar. Agora você me pega e vão embora. E o grupo está no apoio, no suporte. Aquele grupo não está de gravata, aquele grupo não está paramentado para a liturgia do culto, porque aquele grupo está carregando paralíticos lá fora. Fico pensando, às vezes, irmãos, que a gente passa tempo, a gente se gasta disputando. A coluna não ajuda. Ok, faça parte do grupo de alguns. Estimule. Vamos! O texto diz uma coisa interessante. Versículo, quando eles chegam lá, eles sobem naquela casa e descem naquela casa. Diz, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram no eirado, do povo correspondente ao que ele estava fazendo uma aventura, baixaram o leito, vendo-lhes a fé. Jesus não viu o teto deles, a gravata deles, a roupa deles. Jesus viu a fé. Eu paro e pergunto nesta noite: o que Jesus está vendo? Vivemos um tempo que Jesus está vendo em nós o nosso eu, nossa pose,
Nossa, engraçado. Sabe quem eu sou? Sabe qual é o meu título? Agora eu sou apóstolo. Você não é apóstolo. E agora eu sou bispo. Bispo primário. Jesus, para onde está vendo imagem. Sabe, irmãos, eu quero que nesta noite Jesus veja uma única coisa em nós. Veja uma fé que rompe, uma fé que vai além, uma fé que faz coisas inimagináveis. Enquanto muitos estão disputando um lugar ali dentro, há um grupo de antônimos lá fora pensando como a gente consegue colocar ele necessitado lá dentro. Vivemos um tempo assim, chega na igreja, pastor, onde eu sento? Onde é o meu lugar? Não tem lugar no público. E quando nós tiramos as cadeiras do público, foi uma, meu Deus, que prova! Chegava alguém lá, pastor, senta. Eu falei, senta aqui, mas embaixo, não, mas embaixo, senta embaixo, porque quem está ministrando, que o profeta vai para cima, e depois ele desce novamente. Onde eu sento? Não, eu não sento, eu não quero sentar, eu quero trazer alguém para ele. Para ele. Você acha que quando começaram a descer, Senhor, meu nome é Fernando, meu nome é Manuel, meu nome é Joaquim, grava bem o nosso nome para a próxima ordenação. Não. O importante é o paralítico ser ministrado. Sabe, irmãos, bem-aventurado é aquela que quando Jesus olha para você, ele só vê uma coisa, a fé. A fé do poder sobrenatural de Jesus. Você acredita que nesse momento, enquanto estamos aqui, há um grupo de alguns, bem distante, fazendo uma coisa gloriosa? Você crê nisso agora? Você crê nisso agora? Você crê nisso agora? Que é um grupo de alguns anônimos, fazendo uma coisa que você não imagina. Eu fico pensando, Elias, naquele dia, Senhor, mistério. Aí falava ali mistério, tu sabe, Senhor, só eu fiquei. O pai olha para o filho assim, não sabe nada. Espírito Santo, esse crente espiritual do trabalho, Elias, tem 7.000. Tem 7.000. Quem está vendo sou eu. Sabe, irmãos, você acredita que naquele dia Jesus sabia que o telhado ia ser aberto? Sim ou não? Ele tanto sabia que ele foi no lugar melhor para o telhado ser aberto. Porque se ele fica num local meio difícil, não dava. Então ele se posicionou. Aqui o mistério vai desenrolar. Ele se posicionou no lugar do mistério. Quem vai desenrolar o rolo? E ele ficava falando e fazia. Já começou, não começou não. E ministrando. E daqui a pouco veio o rolo. Então ele olha para o alto. É um mistério que vai desenrolar nesse lugar. Meu irmão, eu fico pensando nessa igreja de Jesus. Por isso ninguém detém. Essa igreja de Jesus, anônima. Eu fico pensando na empregada de Naamã, que é uma igreja de Jesus no Antigo Testamento. É uma igreja, quem é ela? Ela é uma guria que está atuando na limpeza. Ela é uma guria que limpa a sujeira da casa do general Naamã. Não, ela é igreja. Ela é igreja que está ali. Ela é igreja que está ali, uma igreja anônima, uma igreja sem título, sem carteira, sem rótulo, sem crachá, mas que está atuando. Está atuando. Eu fico pensando, irmãos, nos palácios da vida, nas grandes empresas da vida. É aquele motorista que está trabalhando, fazendo a obra de Deus. Há anos atrás, eu trabalhei num prédio com o presidente da CBF, Dr. Gilite Coutinho. Trabalhamos no mesmo prédio. A minha empresa era no mesmo prédio dele, na Rua da Lapa. O motorista dele era o prefeito de Caxias. E o motorista falou para o pastor, na época eu era diácono, olha, Deus fez mal, porque eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? O doutor Juninho precisou de mim comigo. Era um caso urgente, ele precisava de mim. Ele tinha na época uma Mercedes bonita, ele precisava de mim para ir no local. E ele foi,
com outro motorista, mas ele confiava em mim, lá em Caxias, ele foi na minha casa, e chegou lá, a esposa falou, não, ele não está aqui não, ele está lá no culto ar livre, lá na Praça do Pacificador. Ele foi para lá, desceu do carro, e está vendo o motorista dele pregando com autoridade sobrenatural. Quando o irmão olhou e falou, ei, doutor Julinho, ele vai, continua. Ele teve uma mensagem. Você é espião? Doutor, que é isso? Você é espião? Para mim você é um só motorista. Você fala como alguém muito importante, como quer me falar também. Você é o quê? Eu sou um servo de Deus. Mas onde você aprendeu isso? Você não tem estudo. Fui aqui nesse livro, me dá um livro desse. Me dá um livro desse. Me dá um livro desse. Você me assustou hoje. Quem é você? Eu pensava que você era só um motorista. Você é muito mais que um motorista. Muito mais. Há uma igreja anônima. Há uma igreja anônima. Sabe, esses alguns e esses 4 não tocam, não cantam tão bem como cantaram hoje. Não se apresentam tão bem como se apresentaram hoje. Mas fazem algo glorioso para Deus. Sabe por que ninguém detém? Porque existe uma igreja subterrânea, existem médicos sem fronteira, existem organizações que estão trabalhando no anonimato, mas estão fazendo uma coisa gloriosa para Deus. Existem contrabandistas que estão levando a palavra de Deus. Existem pessoas que estão se entregando a fazer coisas que nós não tomamos conhecimento. Sabe, irmãos, cada vez que eu vejo aquele grupo de doutores da alegria, são pessoas que fazem coisas por fazer, é uma igreja. Há dias atrás fizemos uma viagem e eu fiquei triste. Estava com meu filho, fora do país, e encontrei um homem que eu estou orando por ele, num veículo de transporte, no metrô, e pegamos uma informação e eu comecei a conversar com ele, e aquele homem disse para mim, o meu trabalho é trabalhar com pessoas que são incapacitadas por alguma razão, por doença, por problemas psicológicos. O meu trabalho é auxiliar essas pessoas e tentar trazer um pouco de qualidade de vida melhor para elas. Eu lembro que eu perguntei àquele homem, isso paga bem? Isso dá um bom dinheiro? Ele olhou para mim e disse, mas eu não trabalho por dinheiro. É uma missão que eu tenho, é ajudar o semelhante próximo. Irmão, disse, dói. Eu olhei para aquele homem e eu disse, Deus, há pessoas que estão fazendo coisas gloriosas. Eu fico pensando, fui no culto, lá, arrebentei, cantei muito. Viu lá? Preguei muito, arrebentei. E Deus olha assim, quem arrebentou foi aquele grupinho ali. Aquele grupinho arrebentou. Aquele grupinho quem está na rua, está meio sujo, pegou ele, segurou e pôs. De repente deu um vômitozinho, vomitou um pouquinho, mas tudo bem. Nós paramos. Eu estou meio urinado, eu estou cheirando mal, eu defequei na roupa. Não, mas nós vamos. Meu irmão, há um grupo de fé anônimo. Por isso, ninguém detém, porque é um grupo fazendo coisas que muitos não querem fazer. Há um grupo que quando chega, pode entrar. Meu amigo, dá para você abrir? Não. Chegasse cedo, devia chegar mais cedo. Eu cheguei cedinho para esse trabalho. O que a gente faz? Volta para casa? Não. Esse grupo fala assim, vamos arrancar o telhado. Rapaz, e vai ter que pagar para consertar. A gente paga. A gente faz uma vaquinha aqui. Eu dou 100, você dá 100, a gente compra 4 telhas lá no meu querido. Quanto custa uma telha? 100? A gente compra 4 telhas. Eu boto 100 aqui. A gente vai investir nisso. Porque nós queremos uma só coisa. Nós queremos que esse paralítico seja tocado pelo Senhor. Você consegue entender isso hoje?
Amém. Diga assim, há um grupo de pessoas fazendo coisas que eu não estou fazendo. Talvez a maior preocupação daquela turma foi ter chegado cedo, foi pegar os primeiros lugares. Mas eu louvo a Deus porque tem alguns, não são muitos, são alguns que trazem pessoas para o Senhor. Alguns que pagam o preço, alguns que sacrificam, alguns que vão no limite da razão. A gente sobe, a gente destelha, a gente desce e não manda o cartão de visita para dizer que somos nós. A gente só desce com a porta. E quando ele olha apenas, enxerga apenas uma coisa. Fico pensando, a gente passa a vida toda, ou passa bastante tempo buscando uma auto-homenagem. Um tapinha nas costas. Eu olho para esses homens e eu digo, Senhor, eu quero imitar esses homens. Eu quero imitar esses homens. Não quero entrar pela porta da frente, pela porta lateral. Aliás, eu nem quero entrar. Tem gente para entrar no meu lugar. Não é aqui, mas já passamos por um tempo de dizer assim, você pode ser no teu lugar? Chegou os visitantes no evangelho, não, deixa chegar cedo. Meu lugar, esse lugar é meu. Eu encontro alguém aqui que diz exatamente o contrário. Sabe por que ninguém detém? Porque enquanto nós estamos nessa, vamos chamar dessa área de conforto, alguém está determinado em fazer uma coisa diferente. E a hora que nós começarmos a pensar dessa maneira, meu Deus, a hora que nós começarmos a dizer, Deus, nós vamos buscar. Irmãos, qual era a única maneira daquele paralítico estar com Jesus? Qual era a única maneira possível? Hein? Ou Jesus passaria por ali, ou alguém levaria. Alguém ia levar. Como Jesus não passaria por lá, alguém teria que levar. Alguém precisava levar. Alguém precisava levar. Eu fico pensando como nós perdemos essa capacidade de fazer visitas hoje. Visita para nós hoje é: o que eu ganho? O que eu ganho? O que eu levo nessa visita? O que eu ganho? O que eu recebo nessa visita? Esse grupo não pensa assim. Esse grupo decidiu ir buscar. Essa semana nós estávamos em Engenho Pedreiro, fomos comprar um terreno lá para a igreja. E no cartório, a dona do terreno começou a chorar e disse: eu estou muito feliz, pastor. Ela não é crente ainda, porque o terreno vai ser uma igreja. Estou muito feliz. Ela disse assim: eu peço ao meu Deus que liberte a pessoa. É uma pessoa da família dela. Ela está muito presa pela bebida. Eu estava em cima da hora. Eu tinha muita coisa para fazer. Mas Deus falou comigo: vai na casa dela. Vai na casa dela. Eu estava com o pastor Cleoso. A gente estava completamente abarrotado de coisas. Eu falei: nós vamos na sua casa agora. Nós vamos na sua casa agora. Nós vamos lá. Ah, irmãos, a moça chorava copiosamente. E quando eu entrei naquela casa, eu fiz o que Jesus mandou fazer. Haja paz nessa casa. Haja paz. Haja paz. Aí o outro foi desmontando, a outra desmontando. Haja paz, haja paz, haja paz, haja paz, haja paz. E levantamos um clamor ali. Deus, como isso foi importante. Como isso foi valioso para aquela casa. Mas a gente, para que levar um paralítico? Vamos levar aquele doutor? Vamos levar aquele político? Vamos levar aquele empresário? Vamos levar aquela pessoa importante? Sabe por que ninguém detém? Porque alguma coisa foi colocada no seio do rebanho do Senhor.
capaz de fazer isso. Capaz de buscar aqueles que estão esquecidos lá fora. Sabe, e eu peço a Deus que essa igreja seja pequena para comportar aqueles que vão ser trazidos para cá. Eu peço que essa igreja não tenha espaço para trazer aqueles que vão vir para cá e Deus vai ministrar. O texto diz com todas as letras, eles subiram na casa, eles despegaram a casa e não era a casa deles. E aquela casa não era deles. Sabe, quem faz isso vai arcar com o conserto. Quem faz isso vai arcar com a reparação. Vai arcar, lógico que vai arcar. Não vamos dar um mau testemunho, vai arcar. Mas sabe, quanto vale? Quanto vale o milagre que Deus faz na vida de alguém? Quanto vale? Eu me pergunto muitas vezes o que aconteceu com a nossa igreja, que perdemos aqueles trabalhos de culto ao ar livre, aqueles dias em que nós saímos depois do almoço para ir a lugares, visitar pessoas que estão famintas de Deus. Quinta-feira na sede, final do culto, Deus falou ao meu coração: faz um convite. Fiz o convite e uma moça logo levantou as mãos e veio à frente. E veio chorando, veio copiosamente chorando. E eu falei, olhei para ela, vamos orar. E ela disse: muito obrigado. Deus falou comigo hoje, vá para minha casa. Ela não é crente, eu estou vindo, eu quero Jesus. Quando eu terminei de orar por ela estava com uma aliança grande no dedo, e eu falei: o seu esposo está aí? Ela disse: eu não sou casada não. Eu falei: mas a aliança está no dedo de casada? Não, é que isso aqui é uma estratégia. É que eu trabalho no motel. E os homens que frequentam o motel são todos podres, impuros. E quando eu estou sem aliança, eles ficam me dando, mexendo comigo. Então eu uso a aliança, e quando eles olham assim, eu digo assim: eu sou casada, me respeita. Eu falei assim: eu vou tentar lhe arranjar um emprego. Agora você escreva no teu currículo que eu vou lutar para arranjar um emprego para a senhora mudar de trabalho. Eu vou me esforçar para isso, para a senhora mudar de trabalho. Eu falei: meu Deus, uma pessoa que não é crente e tem um comportamento desse. E eu fiquei pensando quantas pessoas desse quilate, desta qualidade, estão aí fora, precisando de alguém. 4 mais 1, vamos conosco, vamos, e o milagre de Deus vai acontecer. O texto diz que quando aquele homem desce, Jesus ministra imediatamente a vida daquele homem. Na hora, ele é ministrado, ele é perdoado, e o milagre acontece na vida daquele homem. Aquele homem tem uma gratidão para Jesus e para aqueles que levaram ele. Uma eterna gratidão. Uma eterna gratidão. Eu gostaria que daqui para o final desse ano, você encontrasse esse grupo de iguais e dissesse: vamos agendar um próximo domingo, uma próxima data, a gente fazer uma coisa parecida com essa. Eu queria que você encontrasse um grupo, nesse tempo de relacionamentos, encontrasse alguém, olha, vamos fazer um algo, vamos fazer um algo, vamos fazer um algo, vamos fazer um algo diferente, vamos levar alguém para Jesus, vamos. Eu garanto a você que Deus vai manifestar a glória dele. Então, nesse aniversário da congregação Porta Formosa, a boa notícia é esta: essa igreja completa mais um ano aqui, mas existe um grupo, alguns que guardam do outro lado dessas paredes, que você não sabe, que você não conhece, mas que estão imbuídos em fazer um algo para Deus. Você acredita nisso? Amém. Eu fico pensando, gente, que está trabalhando hoje
no mundo carcerário, nas penitenciárias. Eu fico pensando em gente hoje que está trabalhando. Recebi um e-mail hoje, essa semana, de uma bala que está no Hemorrio, pedindo assim: pastor, faz uma campanha de meinha para as crianças que estão no Hemorrio, porque ela é muito frio, elas passam muito frio. Meinha para entregar para as crianças. Fico pensando, meu Deus, há um grupo de pessoas que não estão nos púlpitos, nos altares, não estão em faixas nesta noite ou nesta semana, mas que está fazendo uma coisa da dimensão do tamanho de Deus. Da dimensão do tamanho de Deus. O texto diz assim para nós: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4. Então tem alguns, mas 4. Eu queria curtir essa turma. Eu queria convidar essa turma para me associar com eles. Eu fico pensando naquele grupo que evangeliza nos metrôs, nos trens, nos ônibus. Eu fico pensando, em Bom Sucesso tem um querido, não sei se já visitou aqui, um mulato, Portão. Essa semana eu fui na praça comprar uma tapioca lá de Santinho. Tem um rapaz que vende tapioca lá de Santinho. E quando eu cheguei lá, devia ser umas 5 e pouco, cheio de fome, lá está ele, dando folheto. Ele foi me dar, ele estava dizendo, eu falei: não, eu sou da fé também. Puxa, atenção, e fiquei pensando: meu Deus, eu vim na praça comprar tapioca. E ele está na praça. Eu vou dizer, à noite eu abracei ele na igreja. À noite eu abracei ele na igreja. Essa semana eu conversei com o contador da igreja e ele contou um problemaço que está acontecendo com o pai dele. 73 anos. O pai dele surtou, eu peço até as orações, e perdeu a memória, não conhece mais a mãe. Ele chegou em casa e ele tinha agredido a mãe, deu um soco na mãe, 60 anos de casado, porque ele achou que a mãe fosse um ladrão que entrou dentro de casa. Ele pegou a mãe com aquele hematoma, pegou o pai, mais o irmão dele, e levou para o hospital psiquiátrico. Até aqui, no Ponte Del Castilho, lá atrás tem uma coisa de psiquiatria. Os 2 médicos atenderam o pai dele. Ele disse: pastor, tem algo estranho, sobrenatural. Meu pai esqueceu tudo. Meu pai não sabe mais que a esposa dele, de 60 anos, é a esposa dele. Mas tem uma coisa que o papai não esqueceu: de falar do amor de Deus e de evangelizar. Ele sentou e começou a falar com o médico: você conhece Jesus? E o médico: Senhor, vamos tratar do seu caso. Qual foi o quadro? Você conhece Jesus? E o médico estava irritado. Aí o filho falou assim, saiu assim: você não, ele não vai parar. Sim, eu conheço Jesus, eu tenho Jesus. Qual é a sua igreja? Não era aqui? Aí, presbiteriano. Ah, bem. E você, o outro médico? Também sou presbiteriano. Eu também sou presbiteriano. Esse pastor é um caso incrível. Papai não conhece, mas ele tem aquele surto que apaga toda a memória. Mas ele não para de falar de Jesus. Aí eu lembrei do meu pai, Antônio Soares. Marcílio Dias, o açúcar dele no teto, uma médica, uma capitã. Então, senhor Antônio, pegar aqui quando pode receitar, ele abre a pastinha, tira um folheto e dá para ela. E eu do lado: pai, é uma consulta. Ele olhou: eu sei, meu filho, mas ele tem que falar para ela de Jesus. Pai, seu açúcar está no teto, pai, tem consulta, agora é consulta. Eu sei, meu filho. Você é meu pastor, eu sei. Mas eu tenho que dar Jesus para ela. Eu saí dali maquiado.
Eu saí dali dizendo: Deus, onde foi que nós nos perdemos? Onde foi que nós nos perdemos? Onde foi? Para vir para cá, eu tomei banho, botei uma gravata, camisa social, perfume. Aí tem pessoas lá fora, estão de camiseta, estão de calça jeans, estão apenas com uma única preocupação: quem eu posso levar para o Senhor? Quem eu posso carregar para o Senhor? Quem eu posso conduzir para o Senhor? Quem eu posso? Quem eu posso? Eu quero que Deus ministre ao meu coração nesses últimos dias, irmãos. Que Deus coloque uma paixão, que Deus coloque um sentimento de dizer: Deus, se tem uma coisa que é essencial, se tem uma coisa que é importante, se tem uma coisa que não pode cessar de nós, é não nos transformarmos num clube fechado, num Rotary da vida, numa agremiação fechada, onde nós, não, ali são os melhores, são os bons, são os excelentes. Que nós não nos tornemos nisso. Que eu e você tenham uma única preocupação: será que eu canto hoje ou não canto? Será que eu toco hoje ou não toco? Será que eu prego hoje ou não prego? Não, esquece tudo isso. Esquece. Será que eu levo hoje alguém ou não levo? Será que eu trago hoje alguém ou não trago? Será que hoje eu ligo para alguém ou não ligo? Será que hoje eu faço algo tremendo ou não faço? Essa é a minha preocupação. Sabe, Deus não nos permitiu o nome desses quatro por uma única razão. O nome deles pode ser o meu, o teu, o de cada um de nós. O nome desses daqui pode ser o nosso nome. Pastor, o que você pretende fazer? Eu pretendo encontrar alguém para levar para Jesus. Às vezes dá trabalho, tem que carregar no colo. Às vezes tem que carregar, tem que empurrar. Às vezes é difícil fazer isso. Mas nós vamos fazer. Nós vamos levar para Jesus. Por essa razão, ninguém detém. Ninguém detém porque essa força, ela não para. Ninguém detém porque mesmo quando as portas estão fechadas e não há culto, há uma igreja vibrante, ativa, trabalhando. Por isso que ninguém detém. Ninguém detém porque o diabo vai fora. Tem culto hoje, então cuidado. Não tem culto hoje no calendário. Mas tem um culto acontecendo. Tem um culto acontecendo. Você pode dizer amém nessa noite? Amém. Diga assim: alguns, mais quatro. Esse é o meu grupo. Esse é o meu grupo. Esse é o meu grupo. Eu não esqueço, para terminar, quando estudei aqui na Suam, um irmão chamado Zé Maria. Primeiro ano de faculdade, entra um rapaz, José Maria, magrinho, e fala assim: professor, o capitão Arapuã, o diretor, deu permissão, só uma perguntinha. Os professores eram promotores, juízes, medalhões do direito. Uma parada, só um minutinho. Tem algum cristão nessa sala? Parecia que ninguém entendia. Acho que ninguém entendeu. Quer dizer, acho que ninguém entendeu. Tem algum evangélico nessa sala que crê em Jesus? Porque a reitoria nos deu uma sala para fazer um culto. Aí eu fazia assim. Aí ele saía na outra sala. Professor, o reitor deu autorização, é só uma perguntinha. Constitucional, tem um cristão nessa sala? Ele fez isso em toda a sua. Marcou uma reunião. Eu fui naquela reunião e comecei a fazer parte do grupo. Chamava-se GESUAN, Grupo Evangélico da Suam. E todo dia, de segunda a sexta, tínhamos um culto naquela universidade.
Eu lembro que um dia eu falei, Zé Maria, vem cá, você é obreiro, pastor? Não, eu sou crente. Mas você é diácono? Não, sou só crente. Jesus me libertou e eu não posso para um lugar desse, não fazer nada, eu não posso. Esse cara me estimula. Esse cara me estimula. Ele mexe comigo. Ele mexe. Irmão, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é falar com pessoas, é começar a conversar para ver. Falar do amor de Deus. Falar de Jesus. Eu quero nesta noite exaltar o nome do Senhor. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Porque igreja não é essa aqui não só. Igreja, ela é formada também por um grupo de alguns agônicos, que não estão nos congressos, que não estão nos estádios, mas que estão nas periferias, nas sarjetas, trazendo vidas para que a glória de Deus seja manifesta. Amém. Diga assim, Senhor, eu te glorifico por esses alguns, por esses mais quatro, que lá fora fazem algo que glorifica o teu nome. Amém? Significa que domingo que vem nós vamos ter surpresas aqui. Amém? Domingo que vem nós vamos ter surpresas aqui. Quem sabe com mais um. Pastor, eu consegui trazer o meu amigo. Eu consegui trazer o meu. Eu consegui trazer. Olha, foi uma luta, mas eu consegui trazer. Eu trouxe. Sabe? Eu vou ficar em pé, porque eu vou dar um lugar para ele. Eu vou ficar em pé, porque o lugar vai ser dele. Eu vou ficar em pé, porque o lugar vai ser preferencial para ele. E o milagre de Deus vai acontecer. Amém? Diga assim, paralíticos, mal vestidos, mal cheirosos. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. A maior desgraça do ser humano não é a falta de dinheiro. A maior desgraça do ser humano não é a falta de cultura. A maior desgraça do ser humano não é a falta de casa, não é a falta de nada. A maior desgraça do ser humano é o pecado. Naquele dia Jesus deu duas grandes lições. Ele enxergou fé em discípulos. Ele perdoou os pecados daquele necessitado. Sabe, irmão, quando a gente consegue trazer pecadores até Jesus, essa química divina produz o milagre do perdão. Aquele paralítico só teria os pecados perdoados se ele tivesse sido aproximado até Jesus. A gente não faz ideia, a gente não consegue imaginar o tamanho desse milagre. Aquilo assustou aquela turma, mas como? Aquilo gerou discussão, gerou polêmica. Mas o milagre já estava estabelecido. Aí ele pergunta, para que tu saiba, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar? Então eu vou fazer os dois. Eu agora tive paralítico, levanta e anda. Sabe, eu quero ser o agente. Aquele milagre só aconteceu porque alguém decidiu levar até Jesus. Esse texto termina dizendo para mim uma grande verdade. E eu quero que você escute essa verdade com muita sinceridade no teu coração. Diga assim, a nossa omissão. Diga, a nossa omissão diminui a ação sobrenatural de Deus. O nosso egoísmo, a nossa omissão. Por que não temos mais tantos milagres? Porque estamos numa zona de conforto, estamos acomodados.
Estamos bem. Afinal de contas, somos obreiros, somos isso, somos aquilo outro. Ministério tal, ministério tal, ministério tal. Então, estamos bem, estamos bem. A nossa omissão, ela não faz com que o fluir sobrenatural do milagre da vida. O grande milagre desse culto não foi aquela multidão ter chegado cedo. O grande milagre desse culto foram esses que trouxeram esse paralítico. Você já pensou se mais gente trouxesse mais gente? Você já pensou se mais pessoas decidissem trazer mais pessoas? Você já pensou o tamanho do mover profético desse lugar? Você entende isso hoje? Amém? Amém mesmo? Será que nós podemos marcar dentro de nós? Senhor, eu vou fazer alguma coisa para trazer alguém até domingo. Mas não trazer um cristão, não trazer um bem pecador. Trazer um bem pecador. Trazer alguém bem carente. Eu vou trazer. E se você fizer isso, a glória de Deus vai ser manifesta. Amém. Curva a cabeça, vamos fazer uma oração. Eu quero pedir perdão nessa noite. E o perdão que eu vou pedir nessa noite é o seguinte, é muito simples. Eu vou pedir perdão pelas tantas e tantas vezes que eu me omiti. Que eu pensei só em mim. Que eu pensei, não, o que é importante é que eu estou na igreja. O importante é que eu estou aí. Cada um cuida de si. Eu não tenho culpa se ele nasceu paralítico. Às vezes, a nossa bestialidade vai no nível do inimaginável. Senhor, quem pecou? Ele ou os pais? Para que ele nascesse assim. Sabe quem fala isso? Pasmem. É seguidores de Jesus. Pasmem. É seguidores de Jesus. Isso assusta a eternidade. Aqueles homens não questionam se aquele paralítico é paralítico porque cometeu algum pecado ou fez algum pacto satânico. Não importa. O que eles decidem é levar aquele homem para Jesus. Eu queria que você hoje decidisse trazer algum paralítico para Jesus. Paralítico pelas drogas, paralítico pelo sexo, paralítico em alguma área que você hoje dissesse, Deus, eu vou me esforçar para trazer alguém para ti. Eu vou me esforçar, eu vou passar na casa dele, eu vou gastar nas gasolinas, eu vou fazer alguma coisa para trazer ele. Eu vou fazer isso. Você consegue entender isso hoje? Pai querido, Senhor amado, eu tenho vivido numa zona de conforto, eu tenho vivido, Pai, num ambiente gostoso, agradável. É bom estar na tua casa. Pai querido, nós estamos entre iguais. Estamos, Pai, entre iguais. Ó Deus, esse texto diz para mim, Pai, que uma das evidências que essa igreja não vai ser parada, que o diabo não pode deter essa igreja, é porque tem um grupo dentro dessa igreja que decidiu ir lá fora. Tem um grupo dentro dessa igreja que decidiu deixar o conforto, o ar-condicionado, deixar esse quadro tão agradável e decidiu ir buscar alguém que por si só não poderia vir. Temos usado as redes sociais para fazer fofoca. Temos usado as redes sociais para lavar roupa suja. Temos usado redes sociais para falar besteiras. Quando podíamos e deveríamos usar as redes sociais para falar algo mais profundo, para trazer vidas para o Senhor. Ó Deus, eu oro nesta noite por cada um de nós, a começar por mim, Senhor. Eu te peço perdão, misericórdia, compaixão, Pai. Ó Deus, por tanta omissão, por tanta omissão. Ah, Deus, quantos estão, Deus, precisando, ó Deus, de serem conduzidos e não conseguem mais. Ó Deus, a parábola do bom samaritano, Pai, traduz isso, Senhor.
temos passado de largo, temos passado de longe, Deus. Senhor amado, nós queremos pagar o preço. Queremos, ó Deus, fazer coisas que precisam ser feitas. Eu te louvo, Deus, pelas jogos da vida. Eu te louvo, Deus, pelos grupos que estão evangelizando, Pai, os submundos desta terra. Eu te louvo, Deus, eu te louvo. Eu te louvo por pessoas que estão pagando preço, Deus, de servir ao próximo. Desperta essa igreja para isso. Desperta essa igreja, Deus. Desperta essa igreja para isso. Ah, Deus, que haja pessoas aqui com disposição para escalar alturas, para, Deus, romper com telhados que são barreiras, com um único propósito: levar vidas aos teus pés. Ah, Deus, a única coisa que queremos não é o nosso nome no relatório, mas a única coisa que queremos é ver miseráveis e paralíticos perdoados e servindo a Deus como novas criaturas. É a única coisa que queremos. Ó Pai, toque em nós, faz isso em nós, Pai, em nome de Jesus. Dizemos amém. Há um filme na internet chamado Kandahar. Alguém assistiu Kandahar? Só uma pessoa. Assista esse filme, Kandahar. Fala sobre a realidade do mundo islâmico da Palestina. Nesse filme, tem um soldado americano que foi lutar na guerra do Afeganistão. E quando a tropa americana voltou, ele decidiu ficar. Ele se tornou um médico lá. No meio do filme, alguém diz assim: mas você é médico? Isso não. Eu só tenho o curso de primeiros socorros. Mas a miséria aqui é tão grande. As pessoas aqui morrem por diarreia. Aí eu decidi ficar para servir esse povo. Ah, irmãos. Eu olhei para aquele homem. Eu disse: Deus, quantos desses tu tens pelo mundo afora? Quantos desses? São esses que carregam, que abrem. Ele é americano, está no centro da boca ou do útero do seu maior adversário. Se alguém descobrir que ele é americano, ele vai ser torturado até o pensamento dele. Ele botou uma barba, botou uma roupa e tornou-se um clínico geral. E nada. Por dinheiro? Não. Por nada. Pela missão de servir. Pela missão de fazer alguma coisa. Kandahar, com cara de que bom. Assiste esse filme. Ele pode falar alguma coisa contigo, com toda certeza. Que Deus nos abençoe hoje. Que Deus nos guarde. Eu não vou perguntar. Deveria, mas não vou. Quantas pessoas visitantes não cristãs temos hoje aqui? Não vou. Não seria justo hoje. Mas amanhã, quem sabe, essa pergunta possa ser feita. Hoje não. Hoje é só a festa do Bolinha e da Luluzinha, porque é só nossa. Mas amanhã, quem sabe? Amanhã a gente tem aqui talvez uma turma que não conhece Jesus ainda e que alguns, mais 4, trouxeram na disposição. Você pode dizer amém? Amém. Diga assim: então amanhã teremos a pergunta. Hoje não. Hoje nós não passamos, mas amanhã a gente passa. Amém. Deus abençoe. Vamos lá.